meu abraço aos meus amigos, às minhas amigas, dirigentes da CDL de Mossoró e de outras congêneres de todo o Brasil, aos sócios e dirigentes da Associação Comercial e Industrial de Mossoró, o Sindicato do Comércio Varejista, o Sindilojas, Sindicato da Indústria da Extração do Sal, CIESAL, aos economistas, administradores, aos professores das universidades de Mossoró, aos telespectadores da TCM. Estamos com mais um Radar Econômico. Hoje, dia 9 de maio, santo do dia, Santa Luísa de Marillac. Santa Luísa de Marillac foi fundadora das Filhas da Caridade, nascida na França no final do século XVI. Luísa foi uma esposa e mãe dedicada. Após enviuvar, dedicou a sua vida à caridade e assistência aos mais necessitados. Em 1633, junto com São Vicente de Paulo, fundou a Companhia das Filhas de Caridade, uma congregação religiosa que se dedicava ao cuidado dos pobres e dos doentes. É considerada um exemplo de fé, caridade e compaixão. Sua vida inspira os fiéis a servirem ao próximo com amor e dedicação. No próximo dia 12, comemora-se o Dia das Mães. Esperado como sempre, é a segunda data mais festiva para o comércio, só superada pelo Natal, no setor de floricultura, no setor de presentes e na memória dos filhos para com as mães. O dia 12 deve movimentar o segmento com a expectativa de vendas em cerca de 8% em comparação a mais ao ano de 2023, nas previsões do Instituto Brasileiro de Floricultura e da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas. Deverá ter um aumento de 8% nas vendas dos produtos que são dedicados às mães. Um dia festivo para muitos e de tristeza para outros. A minha mãe, que já está no céu, a minha tristeza, a minha saudade. Ela tem uma lacuna todo dia na minha vida e que foi para o céu há 30 anos e eu sinto a falta dela em cada momento. É uma tristeza grande e neste dia, para mim, exuberante felicidades para quantos têm a sua mãe viva para festejá-la como um dia propício, o segundo domingo de maio, o Dia das Mães, o mês de Maria, de Nossa Senhora, que, portanto, inspirou para que transformássemos o Dia das Mães no mês de Maria, que é a mãe de Jesus. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal aprovou, na última terça-feira, no final da manhã, o projeto de lei complementar 233 de 2023, que cria ou recria o seguro obrigatório para a proteção de vítimas de acidentes de trânsito, em substituição ao antigo seguro obrigatório para carros e motos. Portanto, é um jabuti que os parlamentares estão colocando novamente através da insensibilidade do governo federal para se pagar novamente o DPVAT e, aprovado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, vai a plenário, onde, por certo, deverá ser novamente referendado e voltaremos a pagar uma outra contribuição para em caso de morte e invalidez permanente, total ou parcial, com reembolso de despesas médicas e hospitalares da rede privada por danos físicos causados por acidentes com veículos automotores por via terrestre ou por cargas. A cobrança foi extinta em 2021, quando a Caixa Econômica Federal assumiu a gestão dos recursos e pagamentos do DPVAT no lugar da seguradora. Você se prepare, meu caro assinante, para contribuir novamente com o DPVAT. Temos que falar também sobre o desastre que vem ocorrendo no Rio Grande do Sul e afeta o agronegócio brasileiro, o povo, o país inteiro. E teremos que importar, inclusive, produtos de primeira necessidade, como o feijão e o arroz, para poder suprir as necessidades que o Rio Grande do Sul, que é um grande produtor de arroz principalmente, e também de feijão, com as cheias acumuladas e que tem causado catástrofes no estado do Rio Grande do Sul, com mais de 102 mortes já catalogadas e mais de 150 desaparecidos, tem causado um verdadeiro maremoto em toda a grande Porto Alegre e nas cidades circunvizinhas, com o rio Guaíba subindo mais de 4 metros pelo volume de água expressivo que tem caído no extremo sul do país. E o governo federal já fala em importar arroz, feijão e outros produtos de necessidade para poder suprir
a necessidade que nós teremos pela falta de produção no Rio Grande do Sul, que essa produção foi arrasada pelas enchentes que levaram pontes, pessoas, veículos, caminhões e, obviamente, a lavoura que estava sendo preparada para a colheita. O Brasil vai importar arroz, feijão, milho para suprir a grande propagação que nos é proporcionada ano a ano pelo estado do Sul, que vive uma catástrofe. E nós temos que nos irmanar de alma e de coração ao sofrimento dos nossos rio-grandenses do Sul. O Banco Itaú divulgou na última terça-feira um lucro recorde de 9 bilhões e 800 milhões de reais e pode acelerar o crédito. O resultado representa uma alta de 4% no trimestre e 15,8% em 12 meses, em referência a 2023. O resultado veio acima das projeções do mercado, dos analistas, e aponta um ganho expressivo em favor do Banco Itaú, que é o maior banco privado do Brasil. Brasileiros inadimplentes que desejam renegociar dívidas com as condições especiais asseguradas por meio do programa Desenrola Brasil precisam ficar atentos, pois o prazo para aproveitar essas oportunidades está terminando. Será no dia 20. Essa data, que representa a segunda prorrogação do programa, foi fixada pela medida provisória 1211/2024. Até agora, 14 milhões de pessoas já aderiram a ela e foram beneficiadas com a negociação de cerca de 51 bilhões de reais em dívidas que estavam inadimplentes. Tem acesso a descontos, em média, 83% sobre o valor das dívidas. Em algumas situações, esse abatimento chega, inclusive, a ultrapassar 90%. Você, se caso tiver alguma dívida vencida, esteja inadimplente, aproveite até o dia 20 para concluir as suas negociações. É hora de olhar não só para a arrecadação, mas também para as despesas. O país precisa pensar na reforma administrativa para tornar os gastos mais racionais. A regulamentação da reforma tributária, que começa essa semana, é a etapa mais complicada do processo. É quando serão estabelecidas as alíquotas para os produtos em produção e circulação. Quanto menos isenções, menor e mais justa será a alíquota média do IVA, que é o Imposto de Agregado. É uma boa hora para olhar não apenas para a arrecadação, mas também para o outro lado, a das despesas, para não necessitar de uma arrecadação que penalize a população. Cada setor da economia mobilizará seus agentes para convencer os congressistas que mereça pagar menos. É normal que cada um defenda seus interesses de forma democrática e justa, com um diálogo com o Congresso Nacional. Falta ainda saber detalhes do fundo a ser criado para compensar os estados que têm benefícios fiscais já concedidos e pela mudança da tributação da origem para o destino. Mas a simplificação da estrutura tributária já é um grande avanço. O Congresso Nacional não deve agora desperdiçar essa conquista, abrindo exceções demais. A estrutura tributária brasileira, complexa e mudando a toda hora, tem missão de arrecadar o suficiente para a nação pagar e gastar o necessário, mas não ampliar os seus gastos através de contratação de pessoal e negociação, muitas vezes espúrias, entre o Executivo e o Legislativo, para brindar aos deputados e senadores no afã de agradar e votar a favor de outras medidas indicadas pelo governo nacional. Pelo menos o discurso de campanha do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva dizia isso. Na prática, não estamos observando o que se falava na campanha. E isso não é bom para a economia nem para o Brasil. A dívida pública brasileira subiu em março. Dados divulgados nesta segunda-feira, dia 6, pelo Banco Central, mostram que a dívida bruta do governo federal ficou em 8 trilhões 347 bilhões de reais no terceiro mês de 2024, em março, o que representa, meu caro assinante e telespectador, 75,7% do produto interno bruto, que é tudo que se produz no Brasil durante um ano. Portanto, o nosso PIB, 75,7%,
Tudo que o Brasil produz na indústria, na agropecuária, nos serviços, no comércio, o governo deve 75,7% dessa expressiva quantidade. Em fevereiro, essa dívida era de 74,4%. E agora sobe mais uma vez e o Brasil continua se endividando. O pico da série da dívida bruta foi alcançado em dezembro de 2020 com 87,6%. Em virtude das medidas fiscais adotadas no início da pandemia do Covid-19. No melhor momento, em dezembro de 2013, a dívida pública chegou a 51% do PIB. A dívida bruta do governo federal, que abrange o governo federal, os governos estaduais, municipais, excluindo o Banco Central e as empresas estatais, é uma das referências para avaliação por parte das agências globais de classificação de risco da capacidade de solvência de um país. Na prática, quanto maior a dívida, mais o risco de calote por parte de uma economia. O Grupo Coteminas, comandado tantas vezes por José Alencar, que foi vice-presidente da República por 8 anos, pediu recuperação judicial através do filho de José Alencar, Josué Gomes da Silva, que é presidente do grupo. O objetivo é garantir a preservação das atividades e dos ativos do grupo, segundo a companhia. O processo acontece em meio à disputa da Coteminas com um fundo. Segundo o fato relevante, a empresa entrou com uma proteção contra credores e demais notificados do vencimento antecipado das debêntures pelo Fundo de Investimento FIP. Os papéis da dívida foram emitidos em maio de 2022 pela Amo Varejo, que faz parte do Grupo Coteminas. Na decisão da Justiça, determina a suspensão temporária da notificação para pagamentos que aponta para um vencimento antecipado da dívida, o que incluía a consolidação da propriedade de ações da AMO. A decisão também suspende as ações judiciais e execuções contra as empresas devedoras durante o processo de recuperação judicial. Isso significa dizer que os credores não podem tomar medidas legais para cobrar suas dívidas. Com a concessão do pedido, a companhia entende que conseguirá a sua reestruturação financeira, todas as empresas do grupo. E você ficou sabendo desde ontem, dia 8, quarta-feira, que o Banco Central do Brasil reduziu mais uma vez a taxa Selic, a taxa referencial do Banco Central. Caiu de 10,75%, agora com um corte de 0,25% para 10,5%. É um juro alto e que vai ainda fazer com que as compras sejam refreadas, principalmente nesse segmento de eletroeletrônico, eletrodoméstico, de confecções. O corte veio dentro da linha de expectativa do mercado de 0,25%, depois de 6 cortes consecutivos de 0,50%. A Feira de Mulheres Empreendedoras e Artesãs chega à 5ª edição em Mossoró e o tema é Mãe Junina. A iniciativa acontecerá no dia 10 e 11 de maio, sexta e sábado, no Corredor Cultural de Mossoró, na Avenida Rio Branco, centro, a partir das 17 horas. Contará com 80 expositores que vão mostrar seus produtos e serviços na área da moda, beleza, artesanato, gastronomia, decoração e demais serviços. Apareça e contribua com mais esse empreendimento. Até a próxima quinta-feira, às 20h15, com um novo Radar Econômico.